Saudações, gente bonita. Meio da Mata Atlântica. 7h15 da manhã. Mestre Leider aqui falando. Muito bem. O Líbano. O Líbano. Terra dos antigos fenícios. O Líbano está sendo destruído pelo Estado ilegítimo, né? Numa guerra ilegal, porque é um país soberano atacando o outro sem autorização da ONU. Às vezes a gente tem a impressão que guerra ilegal é só quando a Rússia ataca, mas não. Em tese, os conflitos entre países só são considerados legais em caso de legítima defesa. Não é o caso, o Líbano não atacou Israel. Ou de autorização pela ONU, e também não é o caso, né? Inclusive, tem uma fala circulando na internet do representante da China no Conselho de Segurança, descascando o representante dos Estados Unidos. Então é uma guerra ilegítima e ilegal. É uma guerra de destruição pura e simples. Vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, o Líbano. País pequeno, 10 mil quilômetros quadrados, 2 vezes o tamanho do Distrito Federal, menos da metade do território do nosso menor estado, Sergipe. Com uma população que ninguém sabe qual é, mas deve ser próximo de 5 milhões de habitantes. Aí a gente já começa a entender o Líbano a partir do motivo da gente não saber qual que é a população do país. O último censo realizado no Líbano foi em 1931, 32, coisa assim. Faz quase 100 anos. Por que desde então o Líbano não realizou um novo censo? Tem tudo a ver com colonialismo. Na verdade, todo o inferno que o Oriente Médio vive tem a ver com colonialismo e imperialismo. No fim da Primeira Guerra Mundial, França e Reino Unido tomaram o Oriente Médio para elas. Na verdade, ele inteiro não. Dos 4 países do mundo que nunca foram colônias de europeus, são China e Tailândia, que estão no Extremo Oriente, né? 2 são do Oriente Médio, a Turquia e a Arábia Saudita. A Turquia e a Arábia Saudita nunca foram colônias de países europeus. Mas fora a Turquia e a Arábia Saudita, todo o restante do Oriente Médio, de uma forma ou de outra, caiu na mão de alguma potência europeia. Ou seja, caiu na mão do capitalismo, na forma de colonialismo, na forma de imperialismo. O problema do Oriente Médio é essencialmente capitalismo. Fato, eu vou tratar de Sèvres, salvo engano. Finalmente a árvore caiu. Aquele estava um perigo, gente. Aquela árvore estava um perigo. Estava realmente um perigo. Deixa eu até mostrar para vocês. Eu sempre passava aqui e falava, gente, isso aqui vai dar ruim. E eu também falava que ele ia cair, caiu igualzinho eu previ, ó. Da direita para a esquerda, o barranco desmanchou e a árvore caiu, assim como nós prevemos. Olha lá, ó. Foi igualzinho a gente previu. Pelo jeito, alguém já deve ter caído bem no meio da estrada, mas alguém, você pode ver aqui, ó, esse é sinal de corte limpo. Então é machado, nem a motosserra, isso é machado. Alguém já deu um jeito pelo menos de deixar a rodovia. Isso aqui é um MG, tá, gente? Isso aqui não é estrada, não. Isso aqui é um MG, é obra do Zema. Conecta São Bartolomeu a Santa Luzia. Então, administração Zema. De toda forma, voltando ao assunto. O fato é que eu ando com ele, cara, porque eu nunca sabe, né, o que acontece durante a noite nas florestas. O fato é que a administração Zema deixa isso aqui parecer uma trilha, né? Então a gente tem que ficar com ele, esperto. Mas voltando ao assunto do Líbano. O Líbano foi criado pela França.
pelo Tratado de Sèvres, Síria e Líbano pertenceriam à França. O restante do Oriente Médio, a Inglaterra e um pedaço do Irã passaria para a Rússia. Mas enfim, o que a França fez? Pegou o trecho litorâneo, em torno de Tiro e Beirute, criou um país chamado Líbano. E colocou isso, os franceses europeus são fantásticos nisso, né? Usando essa estratégia romana, dividir para governar. Colocou a minoria cristã para governar sobre a maioria muçulmana. E o grupo mais numeroso, os xiitas, foram severamente oprimidos. O que a França fez? A França criou um sistema de governo baseado não uma pessoa, um voto, mas um grupo étnico, uma quantidade de representantes. Então ela fez um censo bem mambebe, super avaliou a quantidade de cristãos, sejam católicos, ortodoxos ou maronitas, subavaliou a quantidade de muçulmanos e subrepresentou ainda mais os xiitas, criando números falsos. E a partir daí, para garantir estabilidade na visão dos franceses, a França disse o seguinte: o cargo de primeiro-ministro vai ser de tal grupo étnico, o cargo de presidente vai ser daquele grupo étnico. Então não interessa os votos, interessa a proporção da população de cada grupo étnico que supostamente havia no Líbano em 1932. Muitos libaneses, milhões de libaneses emigraram, quase sempre cristãos. O Brasil recebeu muitos migrantes do Líbano, quase todos cristãos, até porque até algum tempo o Brasil só aceitava imigrantes cristãos. Durante todo o Império, somente cristãos eram admitidos. E mesmo na República houve políticas nesse sentido, embora disfarçadas. Então os cristãos do Líbano, em sua maioria, saíram para o Brasil, para a Argentina, para os Estados Unidos e para a própria França. Mas mesmo assim, eles ainda são o grupo mais representado na política libanesa. Você não faz censo por quê? Porque o censo mostraria que a proporção dos grupos étnicos hoje é muitíssimo diferente do que era em 1932. Os cristãos eram quase o quê? Um terço da população. Hoje eles são um sexto, não sei, não apostaria nisso, porque eles são um sexto da população. Não apostaria. Os xiitas eram o quê? 20% da população, hoje eles são o quê? 40%? Metade? Ninguém sabe. Por isso que ninguém sabe a real população do Líbano. Porque se fizer um censo, vão descobrir que os cristãos agora são minoria, e minoria pequena mesmo. E que os muçulmanos, principalmente os xiitas, são a maioria. O que colocaria o Hezbollah para governar o país, se valesse um cidadão um voto. Para evitar tudo isso, eles não fazem censo há mais de 90 anos. Certo? E mais, criou-se um sectarismo que dividiu para sempre a sociedade libanesa, criando ódios profundos entre os libaneses. Colocou cristão contra muçulmano, maronita contra católico ortodoxo, xiita contra sunita, todos contra drusos, né? E mais, os falangistas, que são os maronitas libaneses, se tornaram aliados de primeira hora do Estado ilegítimo. Então eles ajudaram Israel a oprimir o próprio povo, porque, é uma forma de oprimir a maioria muçulmana, né? Então, os falangistas apoiaram o Estado ilegítimo, e isso evidentemente criou rancores muito profundos, cindiu para sempre a sociedade libanesa. Na verdade, o conceito de libanês é quase uma piada, é um pseudo-país. Só recentemente, com os ataques israelenses, Israel está conseguindo essa proeza, né? Israel conseguiu a proeza de unir. Peraí, tá vendo um veículo aqui? É raro isso, né? Nessa rodovia. Pá! Dinha!
Gente, aqui a gente se cumprimenta assim. Normalmente é opa. Aí como eles sabem que eu sou goiano, eles me cumprimentam com dia, mas normalmente as pessoas se cumprimentam com opa. Aí como eu já sou, não é que eu fui aceito, mas eu já sou conhecido na comunidade. Na verdade, por isso eu paguei R$ 50 nesse boné. Para mostrar que, né, tô com eles, tô divulgando a cidade, quero turismo, quero prosperidade, não quero roubar de ninguém, certo, né? Então é isso. Mas voltando ao nosso assunto. Só recentemente, com os ataques que Israel tem feito ao Líbano, tá surgindo uma consciência nacional libanesa, que não existia. Então, assim como os israelenses e as suas políticas, as políticas estúpidas do Netanyahu, né, conseguiram unir xiitas e sunitas, e isso decretou o fim deles. Tem um vídeo que eu fiz no dia que isso aconteceu. Primeiro encontro entre o Khamenei e Sua Alteza Real, e eu falei, cara, acabou para Israel. Logo depois você vai à guerra, e eu falei, cara, Israel perdeu. Então, o bom de ter vídeo é isso, né? Porque ser profeta do passado, tirar foto com a onça depois de morta é fácil. Da onde Pepe Escobar, né? Na época da sandice, da histeria coletiva contra o Lula e o Brasil, por supostamente enervar a Rússia, a China, a Índia, a classe trabalhadora mundial ao não aceitar a Venezuela nos BRICS, em que eles disseram que o Brasil estava irremediavelmente condenado, nós éramos traidores e não sei o quê. Aí o Pepe Escobar veio com essa conversa que, vamos abandonar o Brasil é um peso morto, o Brasil não sei o quê, só para antes de ontem, Xi Jinping e Lula se abraçaram, assinaram um punhado de acordo. Aí o Pepe Escobar veio com, gente, é aliança imparável, super amigos. Quer dizer, é profeta de passado, né? Aí é fácil demais, muito fácil. Mas eu falei, no dia do acordo, nem foi, esperei o dia seguinte, falei, cara, acabou para Israel. Logo, pouco tempo depois, veio a guerra, eu falei, cara, Israel vai perder. Quer perder o controle da narrativa, né, e tudo mais. Então isso eu falei. Quando aconteceu o evento, e falei as consequências antes das consequências serem claras, né? Aí eu me confiro algum crédito. Gente, deixa eu passar essa lama aqui, porque se eu ficar com o celular na mão, considerando que minha outra mão está na situação lastimável, eu vou cair. Aproveita e a gente faz um intervalo comercial, porque nós não somos monetizados, né? Segura aí, já voltamos. Voltamos. Então eu falei, cara, já era, né? Ou as políticas israelenses de caçar guerra com que eles não tinham como vencer, porque o que o Netanyahu fez para se manter no poder e evitar a prisão? Fez aliança com radicais religiosos, que é um povo normalmente insano, né? Que não tem compromisso nenhum com a realidade. Tipo os crentes brasileiros, né? A bancada evangélica. Tudo picareta, essencialmente. Tem uma exceção, tem um pastor, deputado aí que é gente boa. Mas com exceção disso é tudo picareta. Fez aliança com os ultra-ortodoxos, dizendo, vocês me apoiam. E em troca eu derrubo a mesquita de Al-Aqsa e a gente reconstrói o terceiro templo. Quer dizer, eles acreditaram na bobagem, evidentemente mentirosa, de que ainda existem restos do terceiro templo. Não, gente. Como eu já disse várias vezes, os romanos, quando puniam rebeldes, eles destruíam tudo. É só ver Cartago e o que eles fizeram com os soldados espartacos. Destrói tijolo por tijolo, pedra por pedra, queima tudo e salga, para que nada mais cresça em cima. É assim que os romanos faziam. Então não tem
nem um tijolo, nem uma pedra, nem um pedregulho do segundo templo. Não restou nada. Teve até uma arqueóloga inglesa, britânica, né, que escavou aquilo no fim da década de 1960 e chegou a essa conclusão que é óbvia, né? Não restou nada, não tem nada, não tem resto nenhum do terceiro templo. O Muro das Lamentações não é o resto do templo de Salomão, é o que restou do templo de Herodes, não do de Salomão. O de Salomão não restou nada, né? Não sobrou nada, nem poeira. Os romanos trataram de destruir tudo. Mas os malucos acreditam, né? Cara, eles são europeus orientais e acreditam que são semitas. Para acreditar que tem resto do terceiro templo lá, a distância é pequena. Mas o Netanyahu fecha com esses malucos. E como consequência, vamos destruir a Mesquita de Al-Aqsa. Ele unifica todos os muçulmanos do mundo. Em vez de fazer guerra com os 10 milhões de palestinos, os 2 milhões de Gaza, os 2 milhões da Cisjordânia, os 6 milhões que vivem no exterior, ele resolveu travar guerra com os 2 bilhões de muçulmanos. Evidentemente não tem a mínima chance de ganhar, né? Que entre os países muçulmanos você tem a 8ª economia do mundo, que é a Indonésia. Você tem, com um PIB superior a 2 trilhões de dólares, o Egito e a Arábia Saudita, com um PIB de 3,5 trilhões de dólares, a Turquia. Com um PIB superior a 1 trilhão de dólares, existe a Malásia, a Nigéria, né? Então, próximo disso, os Emirados Árabes Unidos. O Paquistão também tem PIB de mais de 1 trilhão de dólares, Bangladesh. Então, ao invés de caçar briga com os palestinos, indígenas, pobres e miseráveis, ele resolveu caçar briga com o mundo muçulmano inteiro para se manter no poder e evitar a prisão. Isso foi a ruína dele e do Estado ilegítimo. Se condenou, né? Israel sempre teve um senso de impunidade muito grande, né? Foi muito conveniente o Holocausto, porque transformou eles em vítimas, né? Eles vestiram a carapuça de vítima, são as eternas vítimas, e tudo que eles fazem, 6 milhões, nunca mais. Shoah, né? Aí, como eternas vítimas, eles se deram o direito de fazer qualquer coisa. E também são protegidos pelos Estados Unidos, né, pelo Ocidente. É nítido isso agora. São os jagunços dos Estados Unidos no Oriente Médio e no mundo. Só os espanhóis e os norte-americanos desviveram mais indígenas do que os israelenses. Estima-se que 200 mil tenham sido desvividos de alguma maneira pelos israelenses no período das fortes repressões na Guatemala e El Salvador, principalmente, né? Israel se prestou a jagunço dos Estados Unidos na época dos conflitos do Reagan contra as populações da América Central. Israel é o jagunço deles, né? Então eles têm esse senso de impunidade, pode fazer o que quiser, que eles vão conseguir fazer o que quiser, e ainda por cima acreditam que são os escolhidos por Deus. Então aí, cara, né? Aí o inferno é o limite. Meu Deus, um cãozinho. Oi, tio. Outro. Bom dia. Tem muita gente que vem caminhar. Nossa, perfume cheiroso. Gente, eu acho fantástico perfume de mulher elegante. Eu lembro de ler um livro uma vez, acho que da Agatha Christie, em que o personagem comenta que tinha uma mulher lá que aparentemente era pobre, mas o Hercule Poirot não acreditou em momento algum que ela era pobre, de fato não era. Falou o seguinte: o vestido dela era simples, mas uma pessoa rica não se mostra no vestido, uma pessoa rica se mostra no sapato e no perfume. De fato. Aqui, ó. Esse é o meu caçado, é nítido que eu não sou rico. E o perfume daquelas damas, uau!
Meu Deus, eu amo perfume de mulher. Gente, perdão, tá? Não é um fetiche, não. Eu só acho, né, perfume que as mulheres elegantes usam é uma coisa que me encanta. Não vou mentir pra vocês. Quantidade certa. Nossa, dá gosto. Não é um fetiche, pelo amor de Deus, tá? Eu só me encanto, como se fosse um indígena vendo espelho. Sou eu com perfumes de mulheres elegantes. Perdão. Vamos voltar ao assunto. A questão aqui é a seguinte. Israel caçou uma briga contra quem eles não tinham a menor chance de vencer, confiando nos europeus e nos americanos. Só que a Europa quebrou, né? A economia europeia está em ruínas e a economia dos Estados Unidos está ainda mais arruinada. Então agora eles estão sozinhos. Mas os Estados Unidos estão apoiando, está mandando dinheiro. Dinheiro não vence guerra, gente. Arma vence guerra, soldado vence guerra. A população deles está diminuindo, porque de 700 mil a 1 milhão de israelenses saíram de lá e voltaram para os países de onde eles são. Está havendo deserção em massa. Alto homicídio está acontecendo em quantidades assustadoras. A população está se recusando a satanear, está endurecendo o regime. Por exemplo, não ser uma repressão feroz contra o Haaretz, né, o jornal lá. Não tem mais nenhum respeito pela liberdade de expressão, liberdade de imprensa, essas coisas pelas quais o Ocidente justifica guerras e sanções contra outros países. Eles não têm medo, cara, porque sabe da hipocrisia reinante. Que as regras que valem para o restante do mundo não valem para eles. Só que as coisas estão mudando. E os israelenses não estão percebendo isso. Os Estados Unidos não tem como defendê-los. Como eu disse, não tem porta-avião. Porta-avião pode ser afundado pelos Houthis, por exemplo. Então, tirar os porta-avião de lá. Parece que vão mandar um destroyer. Isso é uma piada, né? Vai vencer o Oriente Médio com destroyers. Tem os caças. Partindo da onde? Os Estados Unidos estão a 8 mil quilômetros de distância. A partir da Europa, da Grécia. Eu acho que não é uma ideia muito boa, não, porque a Turquia pode ficar nervosa. Muito nervosa. A partir de Chipre, está muito perto da Síria. Para Chipre realmente servir de palco para gracinha. Então, Israel não entendeu isso. Que com a mudança na tecnologia das armas, o equilíbrio geral foi rompido. O quadro geral agora é outro. Israel não entendeu isso. Só basta que eles mesmos acreditarem na mentira que eles têm um míssil capaz de voar 5 mil quilômetros. Se você procurar na Wikipedia, você vai achar o tal míssil israelense que supostamente é capaz de voar 5 mil quilômetros. Se isso existisse, por que eles não usaram contra o Irã? Porque não existe. Não existe de 1.000, não existe de 5 mil, não existe de 3 mil, não existe de 1.500, não existe nenhum de 1.000. Tanto que quando eles foram tentar atingir o Irã, eles colocaram armamento nuclear dentro de um F-35, aquele que os russos abateram em cima da Jordânia. Então vocês têm que colocar as bombas deles dentro de F-35 para tentar alcançar o Irã, e o Irã está a 900 quilômetros de Israel, quer dizer que eles não têm mísseis que faz nem 1.000 quilômetros. Não adianta eles ter arma. Você não tem míssil para levar elas, para entregar elas. E eles não entenderam isso, acho que eles acreditam que o tal míssil de 5 mil quilômetros que eles disseram que existia, existe mesmo. Eles fazem planos contra armas que eles mentem que tem. Isso é uma sandice completa, né? Mas é o que é. E aí, como resultado, eles estão tentando outra coisa estúpida. Intimidar o Oriente Médio, principalmente o Irã, usando o Líbano. Cara, você já deve ter visto filmes sobre prisões americanas. É um clichê, não sei se é verdade, não. Você chega na prisão, você quer marcar seu espaço, você tem que caçar briga com o mais forte. Bate nele e você consegue o respeito de todos os demais. Né? E o que Israel está fazendo? Está pegando o mais fraco e batendo nele.
Que o Líbano é o país mais fraco do Oriente Médio. O Líbano nem tem exército, de verdade. Quem defende o Líbano é o Hezbollah. Não tem aeronáutica, não tem marinha, de verdade. Na prática não tem. O Líbano não tem defesa. Então está lutando contra um país essencialmente desarmado, que só tem guarda nacional, guarda civil e polícia. E patrulha aérea, talvez, guarda naval. Não tem exército, marinha, aeronáutica, de fato. Quem defende é o Hezbollah. E Israel acha que atacando mais fraco, mais forte, vai ficar com medo. Isso sequer faz sentido, sabe? Nem precisa ser muito inteligente para perceber que isso é completamente idiota. Mas é o que os israelenses querem. E você sabe o que é pior? Sabe aquele esquema de bater em bêbado? Se você bater, você for um covarde. Se você apanhar, fica pior ainda. Então você não caça briga com bêbado por causa disso. Então, ao caçar briga com o Líbano, a situação de Israel piorou ainda mais. Não conseguiram bater. Bombardearam. Bombardearam o que eles sempre fizeram. É a única coisa que conseguem fazer. Nem precisa usar fralda, né? Sobe em cima do avião, colocam as bombas lá e despeja em cima de inocentes quaisquer numa região sem defesa aérea. Isso Israel sempre fez. Quer ver atacar por terra. Não só não atacaram, como foram atacados. Perderam o norte da Galileia e o norte de Golã. Na verdade, o território libanês se expandiu, apesar dos ataques aéreos contra alvos civis. E mais, antes de ontem e ontem, uma série de alvos do Estado ilegítimo, inclusive da capital, Tel Aviv, o nome certo é Jaffa, né? Tel Aviv é o nome que os israelenses deram. Engraçado que os israelenses, eles voltaram aos nomes hebraicos de todas as cidades de Israel, como se eles fossem hebreus, né? Então eles, por exemplo, não existe Jerusalém. O nome da cidade é Al-Quds. Mas eles retomaram o nome bíblico, para dar aquela impressão religiosa, né? Então não tem Jerusalém, Al-Quds. Mas no caso de Tel Aviv, eles fizeram o contrário. O nome, digamos, bíblico da cidade é Jaffa. Mas eles mudaram para Tel Aviv. Para criar uma narrativa e tal. Eles precisam disso, né? A criação de narrativas mentirosas que justifiquem o injustificável. De toda forma, a questão é que, entre aspas, Tel Aviv está sendo atacado dia sim, dia também, pelo grupo do Líbano. Prédios estão tendo que ser demolidos. Haifa também está sendo atacada. Eles agora estão sentindo ataques. A população do Estado ilegítimo está acostumada a atacar, nunca a ser atacada. Então a covardia, o pânico reinante vai só aumentar. E mais, o descontentamento contra Netanyahu, incapaz de vencer a guerra, também vai crescer. Eu diria que Israel está enfrentando uma luta intestina para saber se ele vai ser implodido ou explodido. Se ele vai ser explodido pelos inimigos que ele não tem como derrotar, ou se ele vai ser implodido pela própria população furiosa, pelo Netanyahu não conseguir fazer o que todos os outros primeiros ministros anteriores a ele fizeram, né? Que é oprimir palestinos e destruir vidas árabes. Então, o que vai acontecer primeiro? Ataque por fora ou guerra civil por dentro? Scott Ritter está falando em guerra civil, né? Scott Ritter está falando em guerra civil. A opinião mais abaulada sobre o tema é do Alastair Crooke, que eu ainda não vi. Não sei qual que é a opinião do Alastair Crooke. Provavelmente o que vai acontecer é o que o Alastair Crooke disser que vai acontecer, porque ele é o cara que mais entende disso. O Martinov também está mais confiante na guerra civil do que na invasão externa. Não sei, não. Normalmente eu tendo a concordar com o Martinov, mas no caso específico do Oriente Médio, minha referência é o Alastair Crooke. Eu ainda não sei qual que é a opinião dele sobre o assunto. Mas seja o que for, já era, acabou. Isso, à medida que isso vai ficando cada vez mais claro, as pessoas se desesperam, é por isso que acontecem os auto-homicídios.
E a sensação de impunidade vai acabando, porque você vai ver notícia de israelense preso em outros países do mundo. Até em países que são cupinchas deles, como o Marrocos. O Japão também. E o Japão não está aceitando hóspedes hospedar israelenses por causa de crime de guerra. E eles estão entendendo que a maré virou. O discurso de vítima não está pegando mais, eles são algozes agora. E isso tudo favorece o Líbano. E interessante, que eu acho que é o único aspecto positivo de tudo isso que está acontecendo, é a criação de uma consciência nacional libanesa. Acho que com exceção dos falangistas, né? Falangista é falangista. Não, eles não têm que ser incorporados à sociedade libanesa, né? Eles têm que ser expulsos ou presos. Mas com exceção dos falangistas, os libaneses, sejam maronitas, católicos ortodoxos, drusos, xiitas, sunitas, estão percebendo que estão no mesmo barco. E que devem se entender, está ajudando a criar uma consciência nacional libanesa. Da mesma forma que as ações estúpidas do Estado ilegítimo ajudaram a criar uma consciência islâmica. Um entendimento contra o inimigo comum. Eu acho que é o único aspecto positivo. Acho não, acredito. Acho é uma palavra difícil. Né? Se você for fazer uma análise, nunca diga acho. Falava isso para os meus alunos. Gente, vocês já repararam que depois de toda cagada que uma pessoa fez, ela sempre fala, eu achei que, então nunca achem. Tenho até fé, que não é muito recomendável, mas tenho até fé, tenho até convicção. Acreditem, mas nunca achem. Então eu acredito realmente que já era, cara. E caindo o Estado legítimo, a Ucrânia cai ato contínuo. Mas essa é outra história. E o vídeo já está bastante longo. Até mais. Tenha um ótimo dia.